Se você vai fazer a prova para agente de pesquisa e mapeamento do IBGE e está com dificuldade de encontrar material de qualidade para estudar geografia, aqui é seu canal. Tudo bem? Aqui é o professor Rafael Gato, do site Geografia para Concursos, e na aula de hoje nós vamos falar sobre faixas de transição, que faz parte do assunto de ecossistemas, né, meio ambiente, tudo isso que cai também nesta prova. Se você pegar os editais anteriores, você vai ver que isso está sendo cobrado, e mais especificamente isso faz parte do assunto chamado domínios morfoclimáticos. Então, eu vou apresentar uma aula para vocês que eu gravei aqui no computador, para que vocês possam então degustar um pouco desse assunto. Mas antes, se você já gostou do tema, dá o like aqui no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação, tá certo? Vamos para a aula. Então, para começar aqui a nossa aula, vamos falar de faixa de transição, assim como eu tinha falado no início para você, que essa parte vem dentro do tema da prova do IBGE sobre ecossistemas, relevo, hidrografia, vegetação, clima, e dentro desses tópicos tem domínios morfoclimáticos. Só para relembrar vocês que os domínios morfoclimáticos no Brasil são domínio amazônico, cerrado, caatinga, araucária, mares de morro e pradarias ou pampas, né? Alguns livros vêm falando como pampas gaúchos, mas o termo que também se usa são pradarias, né? PRA, tá bom? E entre um domínio e outro, ou entre domínios, você tem as faixas de transição, que seria então o quê? Seriam áreas que são intermediárias entre esses domínios morfoclimáticos, que a gente fala que geralmente mistura 2 ou 3 domínios morfoclimáticos. É como se você estivesse andando numa estrada e essa estrada tivesse muita vegetação de um tipo. Conforme você vai passando, né, vai andando por essa estrada, você começa a ver essa vegetação desaparecendo e se misturando com a vegetação de um próximo lugar, né? Então seria essa mistura, essa transição entre esses domínios de vegetação. Você vai sentir a diferença também no clima, conforme você vai andando por essa estrada imaginária, em que você vai ter essa diferença de vegetação de um lugar para o outro e a mistura delas, né? Eu acho que fica mais fácil o entendimento assim. Então aqui no nosso slide eu coloquei que seriam então áreas que apresentam as principais características de determinado domínio situadas entre um domínio e outro. E aí nós temos alguns exemplos de faixa de transição. Alguns deles levam nomes. Então vamos lá. A Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais está situada então entre Caatinga e a Floresta Amazônica e de certa forma também entre o Cerrado, tá bom? Ela é conhecida também como Meio Norte. E as espécies mais conhecidas seriam a carnaúba e o babaçu como vegetação dessa região. A gente chama de mata de transição também, né? Entre esses domínios morfoclimáticos. Basicamente, a economia local é extrativista, né? Do óleo de babaçu e da cera de carnaúba, né? Então eu coloquei a ocorrência, né, de cada um desses aqui, que são os mais conhecidos. Você pode até pausar a tela, tirar um print aí para poder você visualizar bem. Pode ser que na prova caia essas imagens, né? Essas imagens aí não são tão desconhecidas em provas, então eles acabam cobrando para que você saiba de que esse tipo de vegetação é característica de qual local. Então você vai responder Mata dos Cocais, né? Ou Meio Norte, né? Como está mostrando ali no mapa. Às vezes ele coloca o mapa e a imagem, então é bom você saber. Já o Pantanal, a gente vai estar vendo a ocorrência dele ali entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ela recebe influência do domínio amazônico, cerrado e da região do Chaco, que é uma vegetação típica dali da região entre Paraguai, Bolívia e Argentina. Mas a gente costuma falar um pouco mais próximo dali do Paraguai, você vê bastante desse tipo de vegetação, ou desse tipo de domínio morfoclimático do lado deles, né? O relevo, então, ele é composto por uma vasta planície, é uma vegetação rasteira, né? Misturando, então, com um pouco de floresta tropical, e uma floresta
típica ali do Cerrado. E você vai encontrar também algumas espécies da Caatinga, né? É um complexo de vegetações, o nosso Pantanal. E aqui nós temos o mapa, né? Mostrando nessa área aqui, o marrom mais escuro, mostrando para você um pouco da influência que ele recebe. Desse lado aqui, então, você tem aqueles países que eu tinha mencionado, Mato Grosso do Sul. Então, é a mistura de um pouco aqui da Amazônia e um pouco do Cerrado. E aqui você tem algumas fotografias de espécies bem endêmicas, né, da região, como a Vitória Régia. Você tem algumas aves aqui que são endêmicas localmente. E na zona costeira nós temos a vegetação caracterizada por troncos finos entrelaçados que ocorrem em áreas de solo arenoso. Basicamente são os manguezais, né? De repente, se você está assistindo essa aula e você mora mais no interior do Brasil, talvez você não conheça muito mangue, né? Mas ela vai ter então uma vegetação de troncos mais finos, né? Localizada então próximo ali de lagoas costeiras, e você encontra muito nessas localidades a transição entre a água doce e a água salgada. Então eu coloquei aqui uma imagem que retrata bem esse tipo de vegetação. Você vê que a parte, como se fosse a raiz ali, né? A parte da raiz, ela fica às vezes um pouco fora da água, né? Tem a época um pouco mais de cheia, aquela parte ali fica um pouco mais coberta, mas em geral essas raízes elas ficam desse jeito que está mostrando na fotografia, tá certo? E aí, foi difícil? Tranquilo? Então faz o seguinte, vai aqui embaixo na descrição do vídeo e cadastre-se na minha lista de e-mails, para que eu possa enviar para vocês novidades, você ser o primeiro a saber assim que os vídeos, tudo que eu lançar nesse período para estudo da prova, você possa receber antes que todo mundo, tá bom? Que às vezes o YouTube pode não te notificar. E eu fiz um Instagram, que também o link está aqui na descrição do vídeo. Eu vou começar a fazer umas lives lá e eu preciso, para começar as lives, pelo menos de 50 seguidores, né? Eu sei que não é uma regra do Instagram para que tenha, mas é a minha regra. Quando tiver mais ou menos uns 50 seguidores, e você que me acompanha aqui, que ainda não está cadastrado lá no meu Instagram, faz favor, cadastra lá rapidinho, não dói nada, se você tiver Instagram, é claro. Se não tiver, faz um, assim como eu fiz também, eu tinha um pouco de receio não, tinha um pouco de não querer fazer, mas eu fiz, vai lá, eu fiz por causa de você que está me assistindo aí, tá bom? E tem uma página nova minha no Facebook também, porque eu perdi a minha, né, deu um problema, não consigo mais trabalhar em cima dela, eu fiz uma nova, vai lá também, curte a minha página, tá bom? Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, eu vou te responder conforme as dúvidas forem chegando. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.